Olá, boa tarde. As reações à declaração do diretor-geral da Polícia Federal. Fernando Segovia fala em arquivar uma investigação contra o presidente Temer. O inquérito apura o suposto pagamento de propina em troca do decreto que prorrogou contratos no Porto de Santos. São Paulo fecha mais 4 parques e aumenta a área de vacinação contra a febre amarela. O carnaval começa violento no trânsito do Brasil. E a cobertura completa da folia pelo país. O Cordão da Bola Preta comemora 100 anos no Rio. No Recife, o Galo da Madrugada leva uma multidão para as ruas. E o espetáculo da primeira noite de desfiles do Grupo Especial de São Paulo. O Jornal Hoje está começando. Os da Polícia Federal criticaram duramente o diretor-geral da corporação, Fernando Segovia. Ontem, Segovia disse que a tendência é que a Polícia Federal peça o arquivamento do inquérito que apura se o presidente Michel Temer recebeu propina da empresa Rodrimar em troca do decreto que prorrogou contratos de concessão no Porto de Santos. Fernando Segovia foi nomeado diretor da Polícia Federal por Michel Temer no fim do ano passado, atendendo a uma indicação dos senadores do PMDB. A reportagem é do Vladimir Neto. A entrevista foi publicada no site da agência Reuters Brasil. Segundo a agência, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, disse que a PF deve pedir o arquivamento de um inquérito que investiga o presidente Michel Temer. A investigação surgiu da suspeita de que Temer tenha beneficiado a empresa Rodrimar, que opera em algumas áreas do Porto de Santos, com a edição de um decreto que prorrogava contratos de concessão no Porto em maio do ano passado. Segundo a agência, o chefe da Polícia Federal disse que a tendência é que a PF recomende o arquivamento da investigação, porque até o momento as investigações não comprovaram que houve pagamento de propina. Fernando Segovia disse, abre aspas, o que a gente vê é que o próprio decreto em tese não ajudou a empresa. Em tese, se houve corrupção ou ato de corrupção, não se tem notícia do benefício. O benefício não existiu. Não se fala e não se tem notícia ainda de dinheiro de corrupção. Qual foi a ordem monetária, se é que houve? Até agora não apareceu absolutamente nada que desse base de ter uma corrupção. Fecha aspas. O decreto que está sendo investigado foi assinado por Temer no dia 10 de maio do ano passado e aumentou o prazo dos contratos de concessão de áreas portuárias de 25 anos para 35 anos, podendo ser prorrogado até 70 anos, beneficiando as atuais empresas concessionárias. Em perguntas ao presidente Temer, o delegado responsável pelo inquérito, Kleiber Malta Lopes, busca esclarecer suspeitas de suposto recebimento de propina por Michel Temer e seus principais aliados, como o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, famoso por ter sido flagrado em uma corridinha com a mala de R$500 mil entregue pela JBS. Escutas telefônicas divulgadas pelo Supremo mostraram Rocha Loures defendendo interesses de empresas que atuam nos portos brasileiros. Em uma conversa gravada, Rocha Loures insiste com Gustavo Rocha, chefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, em uma mudança no decreto sobre portos para beneficiar também quem conseguiu concessões antes de 1993, caso da Rodrimar. Na entrevista à Reuters, Fernando Segovia também foi perguntado sobre a conduta do delegado que encaminhou perguntas ao presidente Temer e disse que pode até investigar o delegado se houver uma reclamação formal da presidência. Abre aspas, a gente poderia, ou pode, em tese. A gente verifica toda a conduta do policial federal porque ele tem um código de conduta, fecha aspas. Em seguida, Segovia completou, abre aspas, e ele pode ser repreendido, pode até ser suspenso, dependendo da conduta que ele tomou em relação ao presidente, fecha aspas. A opinião do diretor-geral da Polícia Federal, no entanto, não é a mesma dos investigadores que estão diretamente à frente do caso. Depois da publicação da entrevista, delegados trocaram mensagens demonstrando incômodo e surpresa com as declarações de Segovia. Para eles, o inquérito ainda não chegou a uma conclusão, a investigação tem avançado e ainda é muito cedo para se descartar qualquer hipótese. Ontem à noite, diante dos questionamentos de vários colegas, delegados enviaram esse texto num grupo de mensagens de celular. Os integrantes do grupo de inquéritos da Lava Jato no STF informam que a manifestação do diretor-geral da Polícia Federal, que está sendo noticiada pela imprensa, dando conta de que o inquérito que tem como investigado o presidente da República tende a ser arquivado, é uma manifestação pessoal e de responsabilidade dele.
Ninguém da equipe de investigação foi consultado ou referenda essa manifestação, inclusive pelo fato de que em 3 anos de Lava Jato no STF, nunca houve uma antecipação ou presunção de resultado de investigação pela imprensa. As declarações de Fernando Segovia repercutiram também entre parlamentares. A entrevista foi publicada dias depois de Segovia ter tido 2 encontros com o presidente Temer, um deles sem registro na agenda. O deputado Miro Teixeira criticou o fato de Segovia ter tantos detalhes da investigação. Incrível é a naturalidade como essas coisas são faladas. Nenhum diretor de Polícia Federal pode interferir no trabalho de um delegado de polícia. E os delegados não vão aceitar isso. Vão fazer o que é certo. Se for o caso de pedir o arquivamento, eles vão pedir. Se não for, eles vão recomendar a denúncia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também criticou Segovia. Não é recomendável, não é apropriado que o diretor-geral da Polícia Federal comente fatos sobre uma investigação que está a cargo de outros delegados da instituição. A sociedade brasileira precisa de demonstrações claras de transparência e, acima de tudo, de responsabilidade de agentes públicos no que diz respeito a investigações tão importantes quanto esta que envolve o próprio presidente da República. Não podemos esquecer ainda que há poucos dias o diretor-geral da Polícia Federal esteve com um investigado. E, portanto, é momento de dizermos que as instituições precisam passar à sociedade brasileira a noção exata de que todos nós queremos e precisamos fortalecer as nossas instituições. E agora há pouco, a associação que representa delegados federais soltou uma nota criticando a entrevista. Na nota, a DPF diz que, independentemente da posição que ocupe na instituição, nenhum dirigente deve se manifestar sobre investigações em andamento. Seja qual for a conclusão final da Polícia Federal, caberá à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidir se pede ao Supremo o arquivamento do inquérito ou se apresenta uma denúncia contra o presidente Michel Temer. Raquel Dodge não é obrigada a seguir sugestões da PF. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais divulgou nota dizendo que é temerário que a Direção-Geral da Polícia Federal emita opiniões pessoais sobre investigações nas quais não está diretamente envolvida. A nota diz ainda que a Polícia Federal trabalha com independência, de modo que eventuais declarações à imprensa não afetarão a rotina dos colegas dedicados à apuração citada pelo diretor-geral Fernando Segovia. Nós tentamos ouvir a Rodrimar, mas até agora não tivemos resposta. Nas outras vezes em que a empresa foi procurada, ela negou que tenha sido beneficiada pelo decreto dos portos. E a Prefeitura de São Paulo ampliou a área de vacinação contra a febre amarela e fechou 4 parques depois da morte de mais um macaco. A reportagem é do César Galvão. Como é gostoso passear no parque e se divertir com a família. A febre amarela tirou esse prazer dos frequentadores. O Parque Invernada, na Zona Sul, amanheceu interditado. Na mesma região, o Parque do Chuvisco também foi fechado. Vão andar de bicicleta onde? Na rua? Na rua. Eu corro direto, tem que correr na rua, que não é seguro porque o parque está fechado. De ontem para hoje, a Prefeitura fechou outros 2 parques, todos na Zona Sul da cidade. No dia 25 de janeiro, um sagui não domesticado caiu no quintal de uma casa que fica perto de um dos parques. Os exames confirmaram ontem que o animal morreu por febre amarela. A Prefeitura teve que tomar uma decisão imediata: fechar 4 parques que ficam na região e reforçar a campanha de vacinação. A vacinação foi ampliada. Hoje teve no estacionamento do supermercado e na loja de artigos para animais domésticos. Eu já tinha até desistido da vacina, mas aí vendo que um macaco morreu na região, eu resolvi vir. As filas eram enormes e teve gente esperando muito tempo. Eu devo estar umas 2h30, 3 horas. O carnaval começou com violência no trânsito. 5 pessoas morreram e 4 ficaram feridas hoje de madrugada em Cianorte, no Paraná. Segundo a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle do carro. 4 crianças morreram, entre elas um bebê de 9 meses. Em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, um carro invadiu a calçada, atingiu as mesas de um bar e bateu num ponto de ônibus. 2 mulheres ficaram feridas. O motorista, de 81 anos, disse à polícia que perdeu a direção do carro ao fazer uma curva. Agora é hora da previsão do tempo, porque além de ter paciência, alguns motoristas terão que redobrar os cuidados
em função da chuva que vai aparecer em alguns caminhos. É hora de falar com a Maju Coutinho. Maju, bem-vinda, boa tarde. Tony, boa tarde para você e para todos. Conta os detalhes pra gente. Vamos lá, vamos olhar aqui as imagens de satélite, gente, porque elas mostram as nuvens carregadas desfilando aí por áreas do interior de São Paulo, também da região centro-oeste, parte da região norte e até mesmo em parte do nordeste. Já chove agora em Natal, em Campo Grande, Floripa e Porto Velho. Deve chover em Manaus, onde faz 32 graus de máxima, em Brasília também com 29 e em Porto Alegre previsão de pancada forte. É justamente em áreas do sul, do centro-oeste e do norte que os temporais vão se concentrar aí nesse sábado. Um sábado agora sem sombra de chuva, você encontra em pontos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui nessa área de Minas, interior da Bahia e lá no centro-norte de Roraima, Doni. E Maju, qual é a previsão para cidades onde a folia tá rolando solta hoje? Eu separei algumas aqui, ó. Veja só, Doni, a gente tem Rio de Janeiro com solão debaixo das cabeças aí dos foliões e quase 40 graus. BH com previsão de chuva e 31 graus. Diamantina também tem sol, mas temperatura bem mais amena do que a do Rio, lá 28 graus, tem carnaval de rua em Diamantina. Recife, Olinda e Salvador estão no caminho daquela chuvica ótima para refrescar aí os foliões, 30 graus no Recife, em Olinda, 31 em Salvador. Aqui em São Paulo, o pessoal que botou o bloco na rua pode enfrentar aquelas pancadas de verão em algum momento da tarde, depois chance de chuva vai diminuindo, cai para 60% à noite, quando começam os desfiles aí da segunda noite do grupo especial, e cai para 10% na madrugada. Para falar de amanhã, tem frente fria reforçando as instabilidades na região sul. Pode chover forte por lá, assim como em áreas do centro-oeste e da região norte, Doni. Valeu, Maju. Obrigado. Até mais. Boa tarde para você. Então vamos pro Rio, porque o carnaval da cidade deve reunir 6,5 milhões de foliões. Hoje os principais blocos de rua tocaram samba e funk. A repórter Beth Lucchesi tem as informações ao vivo do Globocop. Oi, Beth, boa tarde. Oi, Doni. Boa tarde a todos. Olha só, um mar de gente e alegria. É o que se vê aqui de cima, viu? O bloco da Favorita já terminou o desfile, mas quem disse que as pessoas arredam o pé da orla de Copacabana? O pessoal aproveita também para dar um mergulho. É preciso se refrescar aí com esse calorão, né? Ao contrário da maioria dos blocos, o que se ouviu aqui não foi samba, e sim funk. O Favorita é conhecido como o bloco das celebridades, porque reúne muitos famosos. E aqui no Rio, a antiguidade é posto. Outro gigante que arrastou uma multidão de foliões nesse sábado foi o bloco mais antigo do Rio. O Cordão da Bola Preta comemorou 100 anos. Ruas do centro da cidade ficaram lotadas, segundo os organizadores, com 1,5 milhão de pessoas. E 17 mil policiais foram escalados para o esquema especial de carnaval aqui no Rio, para garantir toda a segurança aí. E a cidade está recebendo cerca de 6,5 milhões de visitantes, Doni. Valeu, Beth, obrigado. No Recife, o Galo da Madrugada está na rua desde as 9h30 da manhã. E com ele, acompanhando toda a festa, a repórter Clarissa Góes. Oi, Clarissa, boa tarde. Olá, boa tarde. Essa chuvica que a previsão do tempo prometeu, a gente está esperando porque vai ser bem-vinda, viu? Tá calor, tá quente. Desde cedo, as ruas do centro do Recife estão tomadas por quem veio trazer alegria, criatividade para curtir o Galo da Madrugada. E este ano completa 40 carnavais. E a estrutura do Galo da Madrugada está montada na ponte do Arte Coelho para saudar quem vem curtir essa festa. Pernambucanos apaixonados e também gente de fora. Aqui é o nosso roqueiro é de Olinda e muita gente que veio de outros estados do Brasil. Doni. Obrigado, Clarissa. E olha só, o carnaval de rua também está conquistando a maior cidade do Brasil. O repórter Marcelo Poli está no centro de São Paulo, é com ele que a gente fala agora. Oi, Marcelo, boa tarde para você. Você está na esquina mais famosa da cidade, né? Exatamente, Doni. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse trio elétrico aqui que toca músicas de Caetano Veloso saiu do cartão postal de São Paulo, Ipiranga com a São João. Passou pela Praça da República, muita gente aqui curtindo o carnaval. E é impressionante como o carnaval de São Paulo tem crescido demais, 476 blocos. 25% a mais do que no ano passado, Doni. Obrigado, Poli. Em Belo Horizonte,
a expectativa é de 3.600.000 pessoas nas ruas. Quem está lá é a repórter Aline Aguiar. Oi, Aline! Debaixo de chuva, Doni. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Um pouco de chuva aqui para aliviar o calorão que fez esta manhã. 480 blocos estão cadastrados para desfilar no Carnaval de Belo Horizonte. E nós estamos aqui no bloco da Calisto, comandado pela cantora Aline Calisto, né? O bloco sai daqui a pouquinho, agora é só o aquecimento. O bloco vai aí pelas ruas da região centro-sul de Belo Horizonte. Voltamos ao estúdio, Doni. Valeu, Aline, obrigado. E olha só, quase 70 atrações vão passar pelos 3 circuitos do Carnaval de Salvador nesse sábado. A repórter Patrícia Nobre está ao vivo no tradicional circuito Campo Grande. Olá, boa tarde. Toninho, dança de máscara, que é isso? Deixa eu falar, Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. O Carnaval de Salvador não é brincadeira, não. É pra folião profissional. Os trios pararam de tocar altas horas da madrugada e já estão de volta às ruas, animando os foliões. Eu tô aqui na área dos camarotes oficiais. Quem tá pertinho de mim, ó, Carla Pérez, que trouxe o maridão Xande. Eles comandam um bloco infantil. Entre as atrações de hoje, além de Carla, tem o irreverente bloco As Muquiranas, com homens vestidos de Carmen Miranda, e o trio Armandinho, Dodô e Osmar. No circuito da Orla tem mais de 20 atrações. Ontem à noite a folia foi grande por lá, com quase 30 atrações, como a poderosa Anitta, Preta Gil e Pablo Vittar, que cantaram no camarote de preto, e Márcio Vitor, que botou peruca e barrigão para homenagear a mamãe Ivete Sangalo. Pois não é que as gêmeas nasceram hoje por volta das 5h30 da manhã. Marina e Helena vieram ao mundo com 2,5 kg cada. Mamãe Ivete, dá pra imaginar, né, Doni? É pura alegria. Faz sentido o nascimento das gêmeas bem hoje, dia de Carnaval. Valeu, Patrícia, obrigado. Boa tarde pra você. E olha, hoje à noite acontece o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em São Paulo. A repórter Janaína Lepre está no Sambódromo do Anhembi e mostra a movimentação por lá agora. Oi, Janaína, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. Olha, foi uma manhã bem divertida por aqui, viu? Quase como assistir a um desfile exclusivo, porque desde cedinho o pessoal das escolas está manobrando os carros alegóricos, trazendo lá da dispersão aqui para a concentração. Então já deu para ter uma ideia, ver boa parte das alegorias de hoje. Está aí o carro abre-alas da primeira escola da noite, a X9. Mais uma vez, os enredos serão bem variados. Na primeira noite de desfiles das escolas de samba, teve reggae e sertanejo. Vamos ver agora na reportagem de Renata Ribeiro. Cheia de luz, cores e ação, a primeira noite do desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo passou como um filme. E a plateia já sabia o que queria ver. Filme de alegria. O filme também envolve um pouco drama, para ver se todos vão conseguir terminar no horário. Eu só não quero chorar. Os primeiros minutos foram de uma produção independente. E já começou com um susto. Infelizmente tivemos um probleminha do carro da comissão de frente, deu um pouquinho de atenção, mas graças a Deus conseguimos resolver. Vampiros, fantasmas, caveiras e monstros apertavam o passo enquanto a escola vivia o terror no meio da pista. Com os 2 eixos quebrados, o carro da comissão de frente teve que ser rebocado e roubou o ponto da escola. Já era hora de apresentar um dos protagonistas dessa história. Martinho da Vila, que faz 80 anos na segunda-feira, foi o homenageado da Unidos do Peruche. Foi difícil entrevistar. A escola tinha pressa para colocar o sambista no lugar dele, bem no alto. Aqui o coração estava batendo, eu fiz de conta que não era comigo. Então, desfilei bonito, brinquei o carnaval, foi legal. Esse todo bom roteiro tem um ponto de virada com um grande acontecimento que muda tudo. Nessa noite, a Unidos da Tucuruvi vem representar isso. Um incêndio no barracão destruiu praticamente todas as fantasias. Tudo que a gente está vendo foi feito em um mês, mas fora dos pré-requisitos dos jurados. A escola, então, está fora do páreo esse ano, mas fez questão de desfilar. Só para contar pra gente essa história de superação e amor pelo carnaval. Fazer nascer de belas artes a inspiração. E uma
cena de suspense. Demorou pra gente entender quem estava rodeada por câmeras e celulares. Era a Viviane Araújo, a rainha da bateria da Mancha Verde. A escola usou a poesia do grupo Fundo de Quintal para narrar uma história de amizade. Com a alegoria do integrante assassinado no ano passado, fez a rima com saudade. A trilha sonora oficial desse longa-metragem é o samba, mas tem que surpreender, né? A campeã do ano passado, Acadêmicos do Tatuapé, trouxe as tradições e os tambores do Maranhão para a avenida e colocou a bateria para tocar reggae. Eu quero ouvir vocês agora! Só vocês! A Rosas de Ouro também compôs uma trilha inusitada. Homenageou os caminhoneiros que cruzam o país com música sertaneja. Eu falo um negócio pra você, toda vez, pelo menos uma vez na vida, acho que um sertanejo tinha que vir aqui, sentir essa emoção. Já tinha valido o ingresso. Eu já chorei, eu já ri, já dancei. É maravilhoso e vale a pena. Demais, é sensacional, é um amor incrível. Mas ainda faltava romance. A Tom Maior fechou o desfile com a história da Imperatriz Leopoldina, apaixonada por uma bateria de 250 Dom Pedros. Um final digno do espetáculo. Pois é, e é justamente por um outro espetáculo desses que o público espera. A repórter Michele Barros mostra agora quais escolas vão desfilar essa noite. Quem canta, os males espanta nessa festa. A X9 paulistana abre o desfile cantando os ditos populares. Sabe o chão tremer, Depois vem a Império de Casa Verde, com um enredo político baseado na Revolução Francesa. A Mocidade Alegre, terceira escola a se apresentar, homenageia a Alcione. E sambando com fé, chega a escola 15 vezes campeã do grupo especial. A Vai Vai canta Gilberto Gil. Consequências da vida, né? Trabalhou, fez, agora paga, né? A Gaviões da Fiel vem em seguida para falar do povo indígena que deu origem a Guarulhos, a segunda maior cidade do estado. A Dragões da Real invade esse Brasilzão de meu Deus no ritmo da música sertaneja. O galo canta, inspirando a melodia, uma linda sinfonia onde mora o sabiá. No carnaval, viajar para o interior ou para outro país é só uma questão de imaginação. É você pegar carona na história que a escola de samba está te contando e ir. A próxima viagem já está marcada, é pro México. Então, vamos com a Unidos de Vila Maria? Sem querer, querendo, celebrei esta união, a Virgem de Guadalupe, nossa fé e devoção. Você vai ver. A Síria bateu um caça israelense que fazia ataques dentro do território do país. O avião caiu no norte de Israel. Os dois pilotos do F-16 conseguiram escapar saltando de paraquedas. Um deles está em estado grave. Mais cedo, um drone do Irã, que é um dos maiores aliados do governo sírio, foi infiltrado em território israelense. As forças de defesa de Israel derrubaram o drone e responderam com ataques a alvos iranianos dentro da Síria. Kim Yo-jong, a irmã do ditador da Coreia do Norte, convidou hoje o presidente da Coreia do Sul para ir a Pyongyang. Os líderes das Coreias não se encontram há mais de 10 anos. O convite foi feito durante um almoço oferecido pelo presidente sul-coreano Moon Jae-in no Palácio Presidencial em Seul. Os representantes dos dois países conversaram por 3 horas. Moon disse que tanto o Norte quanto o Sul precisam construir condições para viabilizar esse encontro em Pyongyang e encorajou a Coreia do Norte a retomar o diálogo com os Estados Unidos.
A seguir, a expectativa para o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio. A gente volta já. A gente volta agora a falar das declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, sobre o inquérito contra o presidente Michel Temer. A Cláudia Bontempo tem as informações lá de Brasília. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Olha, eu estou aqui com um documento que acaba de sair. É um despacho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, sobre essas declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Ele disse que, sobre essas declarações, que tal conduta, se confirmada, é manifestamente imprópria e pode, em tese, caracterizar uma infração administrativa e até mesmo penal. Ele diz o seguinte, que determina a intimação do diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, para que confirme essas declarações que foram publicadas, preste esclarecimentos e se abstenha de novas manifestações a respeito. Doni. Obrigado, Cláudia, pelas informações. Fernando Segovia disse há pouco que vai comparecer ao gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso para levar a transcrição da entrevista que concedeu à Reuters. Segundo ele, as declarações foram mal interpretadas e ele não teve intenção de interferir nas investigações. Amanhã tem desfile das escolas do Grupo Especial do Rio. A repórter Flávia Januzzi mostra pra gente o que as escolas prepararam. 13 escolas, 13 histórias diferentes na avenida. Falta pouco mais de um dia para o show começar. A elite do Carnaval Carioca vai falar um pouco de tudo. E os enredos ganham corpo aqui, nos barracões da cidade do samba. É a fábrica da folia, onde os sonhos viram carnaval. Sonhar com pouco dinheiro. A Beija-Flor de Nilópolis aproveitou os 200 anos da história do Frankenstein para falar sobre miséria e corrupção. As mazelas sociais comparadas com a história do monstro rejeitado pelo criador. No enredo, a miséria na saúde, na educação, é o próprio monstro. A ideia da criatura é sempre um espelhamento de tudo aquilo que a gente tem medo. Então, de uma certa forma, ela está presente em todas as situações. A Mangueira também vem protestando, mas contra os cortes de verba da prefeitura para as escolas de samba. Carros surgem em tom pastel, como se estivessem guardados por anos e reaproveitados para esse desfile. Decoração de antigos carnavais para relembrar como era possível se divertir com pouco dinheiro no bolso. Mesmo em tempos de escassez, a fartura está na mesa da União da Ilha. A escola preparou um banquete para esse carnaval e viaja pelos sabores da nossa culinária e diferentes culturas que inspiram o cardápio brasileiro. Por falar em viagem, que tal um pulo na China? O Império Serrano, há 9 anos longe do Grupo Especial, vai mostrar suas garras para se manter na elite carioca, mostrando o que a China tem de melhor. Ainda na Ásia, a estrela da mocidade independente de Padre Miguel passeia pelos céus da Índia. Divindades, religiosidade e semelhanças com o Brasil são apostas de uma das campeãs do Carnaval de 2017. A outra campeã, Portela, vai contar a saga dos judeus portugueses que desembarcaram aqui. A luta dos imigrantes refugiados que circularam pelo mundo. Pela terceira vez no Grupo Especial, a Paraíso do Tuiuti revisita a escravidão no Brasil e questiona se ela realmente acabou, fazendo uma crítica ao preconceito que existe até hoje. O mesmo que escorre da ferida mostra que a vida se lamenta por nós dois. Senhoras do Ventre do Mundo, um tributo à mulher, em especial às negras. Esse é o enredo do Salgueiro este ano, que destaca a mulher nas ciências e no misticismo. As mulheres desfilam como deusas, rainhas, guerreiras e mães. Homenagens a instituições também entraram no roteiro. A São Clemente vai falar sobre a Escola de Belas Artes da UFRJ pelos seus 200 anos.
Imperatriz Leopoldinense também volta ao tempo do Império para celebrar os 200 anos do Museu Nacional. A Escola de Ramos vai levar para a avenida as histórias e as atrações do Palácio. O lugar, inaugurado pelo rei Dom João VI, foi a casa da família real portuguesa. Personalidades também vão protagonizar a festa. A Unidos da Tijuca homenageia as 1000 faces de Miguel Falabella. A Azul e Amarela da Tijuca vai falar da vida pessoal do artista e também vai relembrar obras dele como ator, diretor, apresentador e escritor. E a Grande Rio vem com outro campeão de audiência como enredo. A Escola de Duque de Caxias vai reviver a história do Chacrinha em busca do primeiro título no grupo especial. E aí, vai pro trono ou não vai? Paulo Barros aposta nas alegorias humanas para falar de futuro. Um dos maiores inovadores do Carnaval Carioca vai misturar tradição e modernidade no desfile da Vila Isabel. As invenções, a tecnologia e o futuro que nós queremos. E o que a gente quer do futuro é um futuro brilhante, onde a gente preserva a natureza, onde a gente tem a energia limpa, a gente tem a boa alimentação e a gente tenha tudo aquilo que a tecnologia vai nos oferecer nesse nosso futuro. O que virá, Acabou o Jornal Hoje, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Obrigado pela companhia, para você uma boa tarde, um ótimo carnaval. Tchau. Nilópolis aproveitou os 200 anos da história do Frankenstein para falar sobre miséria e corrupção. As mazelas sociais comparadas com a história do monstro rejeitado pelo criador. No enredo, a miséria na saúde, na educação, é o próprio monstro. E a ideia da criatura é sempre um espelhamento de tudo aquilo que a gente tem medo. Então, de uma certa forma, ela está presente em todas as situações. A Mangueira também vem protestando, mas contra os cortes de verba da prefeitura para as escolas de samba. Carros surgem em tom pastel, como se estivessem guardados por anos e reaproveitados para esse desfile. Decoração de antigos carnavais para relembrar como era possível se divertir com pouco dinheiro no bolso. Mesmo em tempos de escassez, a fartura está na mesa da União da Ilha. A escola preparou um banquete para esse carnaval e viaja pelos sabores da nossa culinária e diferentes culturas que inspiram o cardápio brasileiro. Por falar em viagem, que tal um pulo na China? O Império Serrano, há 9 anos longe do grupo especial, vai mostrar suas garras para se manter na elite carioca, mostrando o que a China tem de melhor. Ainda na Ásia, a estrela da Mocidade Independente de Padre Miguel passeia pelos céus da Índia. Divindades, religiosidade e semelhanças com o Brasil são apostas de uma das campeãs do Carnaval de 2017. A outra campeã, Portela, vai contar a saga dos judeus portugueses que desembarcaram aqui. A luta dos imigrantes refugiados que circularam pelo mundo. Pela terceira vez no grupo especial, a Paraíso do Tuiuti revisita a escravidão no Brasil e questiona se ela realmente acabou, fazendo uma crítica ao preconceito que existe até hoje. O mesmo que esconde da ferida mostra que a vida se lamenta por nós dois. Senhoras do Ventre do Mundo, um tributo à mulher, em especial às negras. Esse é o enredo do Salgueiro este ano, que destaca a mulher nas ciências e no misticismo. As mulheres desfilam como deusas, rainhas, guerreiras e mães. Homenagens a instituições também entraram no roteiro. A São Clemente vai falar sobre a Escola de Belas Artes da beneficiar também quem conseguiu concessões antes de 1993, caso da Rodrimar.
Na entrevista à Reuters, Fernando Segovia também foi perguntado sobre a conduta do delegado que encaminhou perguntas ao presidente Temer e disse que pode até investigar o delegado se houver uma reclamação formal da presidência. Abre aspas. A gente poderia, ou pode, em tese. A gente verifica toda a conduta do policial federal porque ele tem um código de conduta. Fecha aspas. Em seguida, Segovia completou, abre aspas. E ele pode ser repreendido, pode até ser suspenso, dependendo da conduta que ele tomou em relação ao presidente. Fecha aspas. A opinião do diretor-geral da Polícia Federal, no entanto, não é a mesma dos investigadores que estão diretamente à frente do caso. Depois da publicação da entrevista, delegados trocaram mensagens demonstrando incômodo e surpresa com as declarações de Segovia. Para eles, o inquérito ainda não chegou a uma conclusão, a investigação tem avançado e ainda é muito cedo para se descartar qualquer hipótese. Ontem à noite, diante dos questionamentos de vários colegas, delegados enviaram esse texto num grupo de mensagens de celular. Os integrantes do grupo de inquéritos da Lava Jato no STF informam que a manifestação do diretor-geral da Polícia Federal, que está sendo noticiada pela imprensa, dando conta de que o inquérito que tem como investigado o presidente da República tende a ser arquivado, é uma manifestação pessoal e de responsabilidade dele. Ninguém da equipe de investigação foi consultado ou referenda essa manifestação, inclusive pelo fato de que em 3 anos de Lava Jato no STF, nunca houve uma antecipação ou presunção de resultado de investigação pela imprensa. As declarações de Fernando Segovia repercutiram também entre parlamentares. A entrevista foi publicada dias depois de Segovia ter tido 2 encontros com o presidente Temer, um deles sem registro na agenda. O deputado Miro Teixeira criticou o fato de Segovia ter tantos detalhes da investigação. Incrível é a naturalidade como essas coisas são faladas. Nenhum diretor de Polícia Federal pode interferir no trabalho de um delegado de polícia. E os delegados não vão aceitar isso. Vão fazer o que é certo. Se for o caso de pedir o arquivamento, eles vão pedir. Se não for, eles vão recomendar a denúncia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também criticou Segovia. Não é recomendável, não é apropriado que o diretor-geral da Polícia Federal comente fatos sobre uma investigação que está a cargo de outros delegados da instituição. A sociedade brasileira precisa de demonstrações claras de transparência e, acima de tudo, de responsabilidade de agentes públicos no que diz respeito a investigações tão importantes quanto esta que envolve o próprio... vestidos de Carmen Miranda e o trio Armandinho, Dodô e Osmar. No circuito da Orla tem mais de 20 atrações. Ontem à noite a folia foi grande por lá, com quase 30 atrações, como a poderosa Anitta, Preta Gil e Pablo Vittar, que cantaram no camarote de preto, e Márcio Vitor, que botou peruca e barrigão para homenagear a mamãe Ivete Sangalo. Pois não é que as gêmeas nasceram hoje por volta das 5h30 da manhã. Marina e Helena vieram ao mundo com 2,5 kg cada. Mamãe Ivete, dá pra imaginar, né, Doni? É pura alegria. Faz sentido o nascimento das gêmeas bem hoje, dia de carnaval. Valeu, Patrícia, obrigado. Boa tarde pra você. E olha, hoje à noite acontece o 2º dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em São Paulo. A repórter Janaína Lepre está no Sambódromo do Anhembi e mostra a movimentação por lá agora. Oi, Janaína, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. Olha, foi uma manhã bem divertida por aqui, viu? Quase como assistir a um desfile exclusivo, porque desde cedinho o pessoal das escolas está manobrando os carros alegóricos, trazendo lá da dispersão aqui para a concentração. Então já deu para ter uma ideia, ver boa parte das alegorias de hoje. Está aí o carro abre-alas da primeira escola da noite, a X9. Mais uma vez, os enredos serão bem variados. Na primeira noite de desfiles das escolas de samba, teve reggae e sertanejo. Vamos ver agora na reportagem de Renata Ribeiro. Cheia de luz, cores e ação, a primeira noite do desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo passou como um filme. E a plateia já sabia o que queria ver. Filme de alegria. O filme também envolve um pouco drama, para ver se todos vão conseguir terminar no horário. Eu só não quero chorar. Os primeiros minutos foram de uma produção independente. E já começou com um susto. Infelizmente tivemos um probleminha do carro da comissão de frente, deu um pouquinho de atenção, mas graças a Deus conseguimos resolver. Vampiros, fantasmas, caveiras e monstros
apertavam o passo enquanto a escola vivia o terror no meio da pista. Com os 2 eixos quebrados, o carro da comissão de frente teve que ser rebocado e roubou o ponto da escola. Já era hora de apresentar um dos protagonistas dessa história. Martinho da Vila, que faz 80 anos na segunda-feira, foi o homenageado da Unidos do Peruche. Foi difícil entrevistar. A escola tinha pressa para colocar o sambista no lugar dele, bem no alto. Aqui o coração estava batendo, eu fiz de conta que não era comigo. Então, desfilei bonito, brinquei o carnaval, foi legal. Esse todo bom roteiro tem um ponto de virada com um grande acontecimento que muda tudo. Nessa noite, a Unidos da Tucuruvi vem representar o norte de Roraima, Doni. E Maju, qual é a previsão para cidades onde a folia tá rolando solta hoje? Eu separei algumas aqui, ó. Veja só, Doni, a gente tem Rio de Janeiro com solão debaixo das cabeças aí dos foliões e quase 40 graus. BH com previsão de chuva e 31 graus. Diamantina também tem sol, mas temperatura bem mais amena do que a do Rio, lá 28 graus, tem carnaval de rua em Diamantina. Recife, Olinda e Salvador estão no caminho daquela chuvica ótima para refrescar aí os foliões. 30 graus no Recife, em Olinda, 31 em Salvador. Aqui em São Paulo, o pessoal que botou o bloco na rua pode enfrentar aquelas pancadas de verão em algum momento da tarde. Depois, chance de chuva vai diminuindo, cai para 60% à noite, quando começam os desfiles aí da segunda noite do Grupo Especial, e cai para 10% na madrugada. Para falar de amanhã, tem frente fria reforçando as instabilidades na região sul. Pode chover forte por lá, assim como em áreas do centro-oeste e da região norte, Doni. Valeu, Maju. Obrigado. Até mais. Boa tarde para você. Então vamos pro Rio, porque o carnaval da cidade deve reunir 6,5 milhões de foliões. Hoje os principais blocos de rua tocaram samba e funk. A repórter Beth Lucchesi tem as informações ao vivo do Globocop. Oi, Beth, boa tarde. Oi, Doni. Boa tarde a todos. Olha só, um mar de gente e alegria. É o que se vê aqui de cima, viu? O bloco da Favorita já terminou o desfile, mas quem disse que as pessoas arredam o pé da orla de Copacabana? O pessoal aproveita também para dar um mergulho. É preciso se refrescar aí com esse calorão, né? Ao contrário da maioria dos blocos, o que se ouviu aqui não foi samba, e sim funk. O Favorita é conhecido como o bloco das celebridades, porque reúne muitos famosos. E aqui no Rio, a antiguidade é posto. Outro gigante que arrastou uma multidão de foliões nesse sábado foi o bloco mais antigo do Rio. O Cordão da Bola Preta comemorou 100 anos. Ruas do centro da cidade ficaram lotadas, segundo os organizadores, com 1,5 milhão de pessoas. E 17 mil policiais foram escalados para o esquema especial de carnaval aqui no Rio, para garantir toda a segurança aí. E a cidade está recebendo cerca de 6,5 milhões de visitantes. Doni. Valeu, Beth, obrigado. No Recife, o Galo da Madrugada está na rua desde as 9h30 da manhã. E com ele acompanhando toda a festa, a repórter Clarissa Góes. Oi, Clarissa, boa tarde. Olá, boa tarde. Essa chuvica que a previsão do tempo prometeu, a gente está esperando porque vai ser bem-vinda, viu? Tá calor, tá quente. Desde cedo, as ruas do centro do Recife estão tomadas por quem veio trazer alegria, criatividade para curtir o Galo da Madrugada. E este ano completa 40... Vacinação. A vacinação foi ampliada. Hoje teve no estacionamento do supermercado e na loja de artigos para animais domésticos. Eu já tinha até desistido da vacina, mas aí vendo que um macaco morreu na região, eu resolvi vir. As filas eram enormes e teve gente esperando muito tempo. Eu devo estar umas 2h30, 3 horas. O carnaval começou com violência no trânsito. 5 pessoas morreram e 4 ficaram feridas hoje de madrugada em Cianorte, no Paraná. Segundo a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle do carro. 4 crianças morreram, entre elas um bebê de 9 meses. Em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, um carro invadiu a calçada, atingiu as mesas de um bar e bateu num ponto de ônibus. 2 mulheres ficaram feridas. O motorista, de 81 anos, disse à polícia que perdeu a direção do carro ao fazer uma curva. Agora é hora da previsão do tempo, porque além de ter paciência, alguns motoristas terão que redobrar os cuidados
em função da chuva que vai aparecer em alguns caminhos. É hora de falar com a Maju Coutinho. Maju, bem-vinda, boa tarde. Tony, boa tarde para você e para todos. Conta os detalhes pra gente. Vamos lá, vamos olhar aqui as imagens de satélite, gente, porque elas mostram as nuvens carregadas desfilando aí por áreas do interior de São Paulo, também da região centro-oeste, parte da região norte e até mesmo em parte do nordeste. Já chove agora em Natal, em Campo Grande, Floripa e Porto Velho. Deve chover em Manaus, onde faz 32 graus de máxima, em Brasília também com 29 e em Porto Alegre previsão de pancada forte. É justamente em áreas do sul, do centro-oeste e do norte que os temporais vão se concentrar aí nesse sábado. Um sábado agora sem sombra de chuva, você encontra em pontos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui nessa área de Minas, interior da Bahia e lá no centro-norte de Roraima, Doni. E Maju, qual é a previsão para cidades onde a folia tá rolando solta hoje? Eu separei algumas aqui, ó. Veja só, Doni, a gente tem Rio de Janeiro com solão debaixo das cabeças aí dos foliões e quase 40 graus. BH com previsão de chuva e 31 graus. Diamantina também tem sol, mas temperatura bem mais amena do que a do Rio, lá 28 graus, tem carnaval de rua em Diamantina. Recife, Olinda e Salvador estão no caminho daquela chuvica ótima para refrescar aí os foliões, 30 graus no Recife, em Olinda, 31 em Salvador. Aqui em São Paulo, o pessoal que botou o bloco na rua pode enfrentar aquelas pancadas de verão em algum momento da tarde, depois chance de chuva vai diminuindo, cai para 60% à noite, quando começam os desfiles aí da segunda noite do Grupo Especial, e cai para 10% na madrugada. Para falar de amanhã, tem frente fria reforçando as instabilidades na região sul. Pode chover forte por lá, assim como em áreas do centro-oeste e da região norte, Doni. Valeu, Maju. Obrigado. Até mais. Boa tarde. Por alegria. Faz sentido o nascimento das gêmeas bem hoje, dia de carnaval. Valeu, Patrícia. Obrigado. Boa tarde para você. E olha, hoje à noite acontece o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em São Paulo. A repórter Janaína Lepre está no Sambódromo do Anhembi e mostra a movimentação por lá agora. Oi, Janaína, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. Olha, foi uma manhã bem divertida por aqui, viu? Quase como assistir a um desfile exclusivo, porque desde cedinho o pessoal das escolas está manobrando os carros alegóricos, trazendo lá da dispersão aqui para a concentração. Então já deu para ter uma ideia, ver boa parte das alegorias de hoje. Está aí o carro abre-alas da primeira escola da noite, a X9. Mais uma vez, os enredos serão bem variados. Na primeira noite de desfiles das escolas de samba, teve reggae e sertanejo. Vamos ver agora na reportagem de Renata Ribeiro. Cheia de luz, cores e ação, a primeira noite do desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo passou como um filme. E a plateia já sabia o que queria ver. Filme de alegria. O filme também envolve um pouco drama, para ver se todos vão conseguir terminar no horário. Eu só não quero chorar. Os primeiros minutos foram de uma produção independente. E já começou com um susto. Infelizmente tivemos um probleminha do carro da comissão de frente, deu um pouquinho de atenção, mas graças a Deus conseguimos resolver. Vampiros, fantasmas, caveiras e monstros apertavam o passo enquanto a escola vivia o terror no meio da pista. Com os dois eixos quebrados, o carro da comissão de frente teve que ser rebocado e roubou o ponto da escola. Já era hora de apresentar um dos protagonistas dessa história. Martinho da Vila, que faz 80 anos na segunda-feira, foi o homenageado da Unidos do Peruche. Foi difícil entrevistar. A escola tinha pressa para colocar o sambista no lugar dele, bem no alto. Aqui o coração estava batendo, eu fiz de conta que não era comigo. Então, desfilei bonito, brinquei o carnaval, foi legal. Esse todo bom roteiro tem um ponto de virada com um grande acontecimento que muda tudo. Nessa noite, a Unidos da Tucuruvi vem representar isso. Um incêndio no barracão destruiu praticamente todas as fantasias. Tudo que a gente está vendo foi feito em um mês, mas fora dos pré-requisitos dos jurados. A escola, então, está fora do páreo esse ano, mas fez questão de desfilar. Só para contar pra gente essa história de superação e amor pelo carnaval. Vai ser assim, de belas artes a inspiração. E uma cena de suspense.
Demorou pra gente ver. Os primeiros minutos foram de uma produção independente. E já começou com um susto. Infelizmente tivemos um probleminha do carro da comissão de frente, deu um pouquinho de atenção, mas graças a Deus conseguimos resolver. Vampiros, fantasmas, caveiras e monstros apertavam o passo enquanto a escola vivia o terror no meio da pista. Com os 2 eixos quebrados, o carro da comissão de frente teve que ser rebocado e roubou o ponto da escola. Já era hora de apresentar um dos protagonistas dessa história. Martinho da Vila, que faz 80 anos na segunda-feira, foi o homenageado da Unidos do Peruche. Foi difícil entrevistar. A escola tinha pressa para colocar o sambista no lugar dele, bem no alto. Aqui o coração da matéria, eu fiz de conta que não era comigo. Então, desfilei bonito, brinquei o carnaval, foi legal. Esse todo bom roteiro tem um ponto de virada com um grande acontecimento que muda tudo. Nessa noite, a Unidos da Tucuruvi vem representar isso. Um incêndio no barracão destruiu praticamente todas as fantasias. Tudo que a gente está vendo foi feito em um mês, mas fora dos pré-requisitos dos jurados. A escola, então, está fora do páreo esse ano, mas fez questão de desfilar. Só para contar pra gente essa história de superação e amor pelo carnaval. E uma cena de suspense. Demorou pra gente entender quem estava rodeada por câmeras e celulares. Era a Viviane Araújo, a rainha da bateria da Mancha Verde. A escola usou a poesia do grupo Fundo de Quintal para narrar uma história de amizade. Com a alegoria do integrante assassinado no ano passado, fez a rima com saudade. A trilha sonora oficial desse longa-metragem é o samba, mas tem que surpreender, né? A campeã do ano passado, Acadêmicos do Tatuapé, trouxe as tradições e os tambores do Maranhão para a avenida e colocou a bateria para tocar reggae. Eu quero ouvir vocês agora! Só vocês! A Rosas de Ouro também compôs uma trilha inusitada. Homenageou os caminhoneiros que cruzam o país com música sertaneja. Eu falo um negócio pra você, toda vez, pelo menos uma vez na vida, acho que um sertanejo tinha que vir aqui, sentir essa emoção. Já tinha valido o ingresso.